Bom dia, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, continuarmos a nossa meditação no livro de Gênesis. Seja muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez. Meu nome é Giovana Galego, esse é o canal de capa a capa, porque aqui nós meditamos na palavra, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Eu vou lendo os versículos, vou explicando para você aquilo que eu sei, vamos nos esforçando para aplicar isso às nossas vidas, ao nosso relacionamento com Deus e crescermos no conhecimento de Jesus Cristo, para que conforme nós estamos contemplando a Jesus, nós possamos ser transformados de glória em glória na imagem desse Deus. Esse é o alvo, esse é o propósito. Hoje nós vamos meditar em Gênesis 42, do verso 25 até Gênesis 43, até o Gênesis 43, verso 25 também. Abra sua Bíblia se você puder, e você vai perceber que é uma porção de texto grande, né? É bastante texto. Então, assim, tenha paciência, pega aí seu cafezinho. Se você quiser lavar uma louça, se você precisar, né, otimizar esse tempo, esse é o momento, porque é um texto longo e eu faço questão, gente, de ler versículo por versículo e irmos conversando a respeito disso, tá? Porque a prioridade aqui é a palavra. Se eu deixar de ler o texto para economizar tempo, eu vou deixar de fazer o que é prioritário, que é anunciar em voz alta a palavra, que é inerrante, né, que é perfeita. Agora, os meus comentários a respeito da palavra com certeza vão ter falhas. E a minha oração é para que, em nome de Jesus, os seus ouvidos, o seu coração não se atente àquilo que eu falar que não está muito alinhado ao coração de Deus, mas aquilo que realmente vem do Senhor, que possa enraizar no seu coração e gerar frutos para a eternidade. Tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Nós estamos estudando aqui o finalzinho já da história de Gênesis, o livro das origens. E nós sabemos que esse livro ele foi escrito por Moisés para o povo de Israel, para os hebreus que tinham acabado de sair ali do período de escravidão no Egito e estavam caminhando rumo a Canaã. Agora eles estão prestes a entrar na tal da terra prometida, estão prestes a ocupar esse espaço que Deus está dando a eles e se tornarem de fato uma nação. Então Deus está ensinando esse povo a deixar de serem escravos para se tornarem agora uma nação distinta, uma nação separada para ele. E Moisés está contando toda a história desse povo, e esse processo de contar essa história, de registrar, faz parte desse processo de Deus se apresentar a esse povo. Deus está mostrando para esse povo quem ele é, como ele age, e dessa forma ele está educando a mentalidade desse povo, que está deixando de ser um povo escravo para se tornar agora uma nação que foi escolhida e separada para pertencer a esse Deus. Então nós vamos ler esse texto, o texto que Moisés estava declarando, que Moisés estava ali contando para esse povo, em que Deus está se apresentando através desses acontecimentos, através de como as coisas aconteceram lá do princípio de tudo, como tudo começou, como foi a origem dessa nação. E aí nós já estudamos aqui no canal que essa nação, ela se inicia em uma família especial, a família de Abraão. Então nós estudamos Abraão, depois veio o seu filho Isaac, depois veio Jacó, e agora nós já estamos vendo a velhice de Jacó, e os filhos de Jacó já estão ocupando mais o centro da história, especialmente José, o famoso José do Egito. Então, nós estamos agora nessa parte da história e estamos vendo como que essa nação, como que essa família, na verdade, que estava ali morando em Canaã, porque lembra, Abraão foi para Canaã, obedeceu ao comando de Deus e foi para essa terra prometida, e a sua família vai peregrinar por essa terra durante muitos anos. Nós vamos ter alguns momentos em que eles saem, vão para o Egito e voltam, mas via de regra, a família de Abraão está em Canaã. Jacó vive ali na região de Hebron, em Canaã. E o que aconteceu na história para que esse povo
tivesse do nada caído no Egito e sido escravizado lá por 400 anos. Então é essa história que nós estamos vendo. Deus, através do seu servo Moisés, está nos mostrando como essa família foi parar no Egito. E depois, mais pra frente, nós vamos ver como essa família se tornou uma grande nação do Egito e como passou a ser escravizada. Mas isso é conversa para os próximos, tá? Então, aqui nós estamos na fase da história em que Deus está nos mostrando como ele pegou essa família e levou ao Egito. Quais foram os acontecimentos que envolveram todo esse processo? E aí a gente precisa se lembrar dos últimos vídeos em que uma grande fome chegou na região. Uma grande fome acometeu Canaã, regiões vizinhas e o próprio Egito. E o Senhor, em sua bondade, enviou o seu servo José, deu a ele uma estratégia, deu a ele a oportunidade de compartilhar essa sábia estratégia com o faraó, o rei do Egito, que identificou essa sabedoria e colocou José, o filho de Jacó, como governador de todo o Egito para executar essa estratégia. E a estratégia de José era armazenar uma parcela da produção de alimento, daquilo que o Egito estava fazendo nos anos de fartura, para que quando viesse os anos da fome, os anos de dificuldade, tivesse alimento estocado. E esse alimento pudesse servir para todo o Egito, mas também pudesse ser comercializado para os povos vizinhos. Porque a grande questão aqui, gente, não é falta de recursos, não é falta de condições, digamos assim, para adquirir alimento. O grande problema aqui é a falta do alimento. É um tempo de fome em que nada cresce. Então, mesmo as famílias mais ricas e abastadas, como a família de Jacó, ainda que tivessem muitos recursos e fossem extremamente ricos, não havia alimento para comprar. Então, essa estratégia, essa sabedoria que Deus dá a José vai ser vital para a manutenção da vida sobre a terra de todos os povos, de todas as nações daquele período e especialmente da nação, da família escolhida por Deus, que Deus estava ali trabalhando e desenvolvendo para se tornar a grande nação de Israel, de onde viria o nosso Salvador Jesus Cristo, de onde viria a bênção, a luz para todos os povos. Então a gente está nesse momento da história em que José está na posição de governador do Egito, ele armazenou todo esse alimento e agora ele está vendendo para os egípcios e para as nações vizinhas, especialmente para a família do seu próprio pai Jacó, que também foi acometido pela fome, e que uma vez que percebeu essa fome chegando, uma vez que percebeu o movimento das pessoas encontrando alimento no Egito, ele então manda os seus outros filhos, porque José tinha muitos irmãos, José tinha 11 irmãos, e o seu pai Jacó manda então esses irmãos para buscar esse alimento no Egito. E aí foi o último vídeo aqui do canal. Eles vão até lá para buscar o alimento. Lembra que José é governador do Egito, mas seus irmãos não sabem disso, porque os seus irmãos venderam ele como escravo no Egito. Eles não têm ideia do que aconteceu com José depois que ele foi vendido como escravo. Muitos anos se passaram, cerca de 17 anos ou mais. Então José está muito diferente, se vestindo como um egípcio. Os irmãos não têm ideia de que ele é governador do Egito. E aí os irmãos, a mando do pai, vão para lá buscar alimento. E nós vimos no último vídeo que quando eles estão diante ali do governador e vão pedir por alimento, José assume essa postura, esse papel de governador, e ele vai usar dessa autoridade para sondar a intenção dos irmãos e vai apertar os irmãos para entender o que estava acontecendo, se eles tinham lembrança daquilo que eles tinham feito com ele, para saber se seu pai estava vivo. E outra coisa importante, quando os irmãos vão buscar trigo, vão buscar alimento, eles não levam um dos irmãos, que é Benjamim, que é o irmão de José, que é filho do mesmo pai e da mesma mãe de José. Eles não levam esse filho porque o pai Jacó não permite. Ele tem um apego diferente com esse filho Benjamim e ele não permite que o filho vá. E aí quando chega lá, José percebe que tá faltando um irmão. E aí ali no papel de governador, ele vai apertar os seus irmãos, né? Ele vai colocar eles na prisão por alguns dias, por 3 dias, até que chega um ponto que ele fala, tá, se eu não liberar eles para ir para casa, meu pai lá vai morrer de fome, a família deles vai morrer de fome, então eu vou mudar o plano. E aí ele fala para os irmãos, olha, podem voltar, pode levar o trigo, pode levar as coisas para casa, e só que um de vocês vai ficar.
Um vai ficar como refém, um vai ficar preso. E ele escolhe Simeão. E aí ele fala, eu vou esperar vocês irem buscarem o irmão que tá faltando. E quando vocês voltarem com o irmão que tá faltando, então eu vou poder liberar o irmão de vocês, Simeão. Então a gente parou nesse ponto da história. Os irmãos de José estão caminhando de volta para Canaã, depois de terem passado por esse susto com o governador do Egito. Lembra que eles não sabem que ele é José. Então acabou de passar por um grande susto de, meu Deus do céu, a gente tá correndo risco aqui, esse cara tá encafifado com a gente, nos prendeu por 3 dias, segurou nosso irmão lá e agora a gente tem que voltar para casa e convencer o nosso pai a deixar a gente levar Benjamim lá para conseguir recuperar Simeão. E aí eles estão, então, embarcando nessa viagem, nessa jornada. Tendo dito tudo isso, vamos ao verso 25. Antes, gente, só um minutinho. Vamos lá. Você deve estar percebendo que eu tô com a voz bem chatinha, né? Que eu tô meio fanha. É porque, gente, eu fiquei resfriada. Bem resfriada esses últimos dias. Meu nariz tá muito entupido. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência, tá bom? Vamos lá, vai dar certo. Verso 25. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Então, José, no papel de governador do Egito, vai dar ordens. Olha, encham as bagagens deles com os trigos, que é o alimento que eles foram buscar. Mas depois que vocês encherem essas bagagens, que eram tipo sacos bem grandes, depois que vocês encherem essas bagagens, vocês vão colocar lá na boca do saco, ou seja, no início do saco, antes de fechar, a sacolinha de prata. Então, naquela época, né, eles iam fazer uma compra, era com prata, levava lá a bolsinha de prata, as moedas de prata. Então, vocês vão colocar essa bolsinha de prata ali no início da sacola, vão devolver esse recurso. Tá? Então ele faz isso, só que ele não comunica isso para os irmãos, né? Não comunica isso. Ele apenas fala isso para os seus servos, para aqueles que iam efetuar essa ação. E aí é isso que acontece, e assim os irmãos partem em viagem. Assim é feito e assim eles seguem. Verso 26. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Gente, então imagina, eles partiram em viagem. Essa viagem ia durar cerca de 15 a 20 dias, eles estavam a mais ou menos 400 quilômetros da terra do seu pai, da onde eles viviam com o seu pai ali das tendas. Era uma viagem longa. Então eles faziam pausas para dormir, para os animais descansarem, para alimentar os animais. Em uma dessas pausas, um dos irmãos vai pegar ali a forragem, né, que está escrito aqui, para o seu jumento, e quando ele abre a sua bagagem, ele vê que a bolsinha de prata está ali. E imagina o pavor desse homem, porque isso significa que o governador do Egito, em tese, não teria recebido o recurso, o pagamento por aquele alimento que eles estavam levando. Gente, isso é motivo sim de alarme, de ficar com medo. Nós estamos falando de uma nação, a nação do Egito, que era extremamente poderosa naquela época, era uma potência. E além de ser extremamente poderosa, não era conhecida por sua misericórdia, era conhecida pela sua violência. Faraó era considerado um filho dos deuses e ele tinha nas suas mãos um poder, uma autoridade de dar ordem para tirar a vida de alguém ou não tirar a vida de alguém. Era um povo sanguinário, um povo violento, tudo se resolvia dessa forma. Então, você não ia querer estar em dívida com o Faraó. Entende? Então, a hora que eles viram aquela bolsinha de prata, imagina o desespero que bateu. Verso 28. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco. Gente, eles se encheram de medo. A Bíblia diz que se foram tomados de pavor, claro, com razão, diante daquela circunstância. Automaticamente, o primeiro pensamento que veio na cabeça deles é: o que é que Deus
fez conosco. Em outras palavras, o que Deus está fazendo? Ele vai nos destruir. Chegou a hora de pagar por aquilo que a gente fez. É isso que eles estão compreendendo. Vamos lá. Primeira coisa, a gente aqui do Ocidente tem um entendimento muito equivocado, né, de achar que Deus não se envolve em certas coisas. Então, a gente não tem uma tendência a fazer uma leitura de todos os acontecimentos, colocando sempre Deus como o autor daquilo. Então, assim, olha, aconteceu isso, Deus está fazendo isso, e eu preciso discernir ali a vontade do Senhor, mas Ele está operando isso. A gente não tem essa tendência, a gente separa, né? A gente tem uma mente muito dividida. A gente acha que Deus atua aqui na igreja, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas quando o assunto é meu serviço, quando o assunto são as minhas escolhas, as minhas decisões, Deus não tem nada a ver com isso. Ou é obra da minha própria força, ou é obra do acaso, ou é o universo que está trazendo alguma coisa, ou é a energia do ambiente, ou não sei. A gente coloca na conta de qualquer um, menos na conta de Deus. A gente tem muita dificuldade, a gente faz essa divisão, né? É aquela coisa assim, de que às vezes acontecem certas coisas, e aí se você falar assim, nossa, olha o que Deus fez, a pessoa fala assim, tudo é Deus. Tá espiritualizando demais, não é assim não, para. Então a gente tem essa mente dividida. Mas a mente do judeu, a mente do povo aqui, da família de Jacó, desse período da história, eles tinham uma clareza muito grande de que Deus era o Criador, o Eterno. E tudo que acontecia, Ele estava no comando, Ele estava no controle. Não existia um porém, não existia uma vírgula. Então, assim, na cabeça deles, quando isso acontece com eles automaticamente interpretam assim: o que Deus está fazendo? Deus está escrevendo essa história, Deus está orquestrando tudo isso, está movimentando as coisas, e o que Ele está fazendo conosco, entende? Então eles interpretam de primeira que aquilo tinha a ver com Deus, aquilo tinha relação com Deus, e isso eles estão certos, porque é verdade, nós precisamos lembrar disso. O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem toda a autoridade dos céus e da terra. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade dos céus e da terra. A história é escrita de acordo com a vontade de Deus. E a gente precisa resgatar essa verdade sobre as nossas vidas, né? Porque a gente pensa que Deus, ele tá condicionado à nossa força, que Deus tá em guerra com as trevas, né? No sentido de que ele tá ali tentando conquistar alguma coisa, mas ainda não conquistou completamente. Isso não é verdade. É verdade que Satanás é real, existe o mundo, existe as trevas, existem demônios, sim, que estão provocando morte e destruição, que esse é o papel deles, é o que a Bíblia nos diz, mas eles são inferiores. Deus é infinitamente maior, ele já construiu, já escreveu toda a história, os seus planos estão escritos e a sua vontade será feita, será realizada em todo o tempo, como sempre foi. Então, ele é o Deus criador e a gente precisa lembrar disso, de que tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus está regendo essa história. Então, se Deus está regendo essa história, quando acontece algo bom, a gente tem facilidade, né, de colocar isso na conta de Deus. Olha como Deus está me abençoando. Mas quando acontecem dificuldades, a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso, como se Deus fosse limitado nessa área. Mas não, Deus também está envolvido nisso. E aí a questão, como servos, como filhos de Deus, é termos um coração submisso. Senhor, eu quero me submeter à sua vontade. Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse processo? O que eu devo enxergar? O que o Senhor quer forjar em mim? Estou aqui, né? Se for para me alegrar, que seja para a tua glória. Se for para sofrer, que seja para a tua glória. Só que tem um ponto aqui, gente. Esses irmãos de José, eles estavam com a consciência extremamente culpada, porque eles tinham vendido José. Não só vendido, gente. Se você quiser assistir um vídeo sobre essa história, tá aqui no canal. Mas além de ter vendido, a forma como tudo aconteceu foi uma forma muito ruim.
Eles foram muito terríveis, eles foram muito cruéis com o seu irmão José, da forma como eles fizeram, né? A Bíblia conta que quando José estava lançado lá dentro do poço, esperando o seu destino, os irmãos estavam ao redor do poço, comendo, dando risada, enquanto ele chorava e clamava por misericórdia, clamava por sua vida. Quando então os irmãos viram uma caravana vindo, uma caravana que comprava seres humanos para vender como escravos, e eles então vendem o próprio irmão. Então, assim, é uma situação, eles tinham cometido um erro muito grande. E aí olha que curioso, né? Naquele dia em que eles venderam o próprio irmão, eles voltaram para casa, pro pai, sem um irmão, que era José, que eles tinham vendido, e com mais dinheiro, né? Que eles tinham vendido José. Então, mais dinheiro do que eles tinham antes. E agora eles estão vivendo uma situação muito parecida. Eles estão voltando para casa, voltando pro pai, Jacó, sem um irmão, porque Simeão ficou preso lá no Egito, e com mais dinheiro do que eles esperavam voltar, porque José tinha mandado colocar o dinheiro da bolsa, né? Colocar o dinheiro de volta na bagagem. Então, percebe como de certa forma Deus está mimetizando a situação, ele está criando um cenário muito semelhante com aquilo que eles fizeram no passado. Inevitavelmente eles estão lembrando, gente, e a gente viu no vídeo passado como eles de fato estavam lembrando sobre isso, porque eles começam a conversar entre eles quando eles são presos por José, eles começam a conversar entre eles e lembrar desses acontecimentos, lembrar de tudo que eles tinham feito. Então, assim, Deus começou a mexer com a consciência desses homens. Deus começou a desenterrar aquilo que eles tinham enterrado. Começou a tirar a sujeira debaixo do tapete, sabe? Começou a mexer, começou a trazer isso à tona. Sabe aquilo que a gente guarda? Aquilo que a gente finge que não aconteceu, aquilo que a gente não quer mais voltar no assunto, aquilo que a gente quer ignorar, porque dói, porque é incômodo. Chega um momento em que o Senhor começa a mexer, em que o Senhor começa a mexer na consciência, trazer isso à tona. Mas a gente vai ver que não é para a morte. Os irmãos começaram a lembrar, eles estão com a consciência culpada. E aí, no momento em que eles percebem tudo isso acontecendo com eles são cheios de pavor. E aí eles pensam, o que Deus está fazendo com a gente? Então, no entendimento deles, Deus está nos castigando. Nós vamos morrer. Deus vai nos destruir, porque olha o que nós fizemos com o nosso irmão, chegou a hora de pagar por isso. É assim que eles estão interpretando. De fato, Deus estava mexendo. De fato, Deus estava provocando a consciência desses homens. De fato, eles eram culpados. Mas será que Deus estava mexendo em tudo isso para destruí-los? Vamos continuar. Verso 29. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Então eles vão contar para o pai Jacó, né? Vão chegar lá e vão falar: ó, pai, então é o seguinte, a gente foi lá, a gente foi buscar o alimento como o senhor tinha mandado. Só que assim, o homem daquela terra, o governador lá, ele falou asperamente com a gente, ele se incomodou com a gente, ficou desconfiado, começou a fazer questionamentos em relação à nossa honestidade, à nossa intenção ali, e aí começou a fazer perguntas e a gente começou a falar que nós éramos em 12 irmãos, que um tinha ficado com o nosso pai, e começamos a contar que nós éramos todos filhos do mesmo pai. Ele não confiou na gente, duvidou da nossa honestidade, prendeu Simeão e falou que a gente tinha que voltar para casa, buscar o nosso irmão que estava aqui e retornar com ele. E uma vez que nós retornássemos com Benjamim, retornássemos com o caçula, né, com Benjamim, ele então acreditaria na nossa palavra e devolveria a Simeão, e nós poderíamos então
fazer negócios, né? Voltar outras vezes e continuar comprando alimento deles. Então eles passam o relatório para o pai. Depois que eles passam o relatório para o pai, eles vão se organizar, vão esvaziar as suas bagagens, pegar os alimentos que eles tinham conseguido comprar. Verso 35. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Então olha só. Lembra, gente, que eles são em 10 irmãos. Esses irmãos, eles não são adolescentes, não são menininhos, são homens adultos maduros. Cada um tinha suas famílias, eles tinham filhos. Quando eles vão buscar esse mantimento, eles estão trazendo o mantimento cada um para sua casa, para sua família e mais para o sustento do pai, do gado, dos servos. Então eles estão trazendo para todo mundo, mas também cada um está cuidando da sua própria família. Então a bagagem deles eram várias, né? Cada um tinha ali o seu grupinho de bagagens, cada um tinha ali o seu saco com mantimentos. E aquele episódio que a gente viu de um dos irmãos abrindo uma bagagem, foi abrindo uma. E ali eles viram que as moedas estavam ali. Mas quando eles chegaram em casa e eles foram abrir as demais, eles viram que a situação era pior, porque não era só a bagagem de um que estava com a moeda, mas a bagagem de todos. Ou seja, em tese, o governador não recebeu o pagamento por nenhum alimento, de nenhuma família deles. Todo o dinheiro que havia sido dado, todo o recurso que havia sido entregue para pagar os mantimentos, tinha sido devolvido, estava na bagagem deles, de todos os irmãos. Então a dívida deles com o faraó, digamos assim, com o governador, ficou maior. E por isso a Bíblia diz que eles ficaram com medo, muito medo, porque o que poderia acontecer com eles, o que Deus iria fazer com eles, eles iam morrer na mão desse homem. Verso 36. E disse-lhes seu pai, vamos finalmente ver a reação de Jacó, né? E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Gente, vamos lá. Jacó, na hora que vê aquela situação, ele também ficou cheio de medo. Ele estava junto com seus filhos abrindo as bagagens, ele também é tomado de pavor. E a primeira reação dele é culpar os filhos. Então ele aponta para os filhos: olha, vocês estão me destruindo, em outras palavras, né? Vocês estão tirando os meus filhos de mim. Primeiro foi José, agora Simeão, agora vão levar Benjamim. E, gente, Jacó não sabia que os seus filhos tinham vendido José, ele não sabia. Lembra que os filhos contaram para ele que José tinha sido destruído por uma fera. Então eles chegaram na época e contaram para José: ó pai, mataram o nosso irmão, um animal, matou o nosso irmão, sobrou só a túnica, só a capa. Mas ele não sabia exatamente o que eles tinham feito. Mas ele simplesmente aponta o dedo para eles e fala: olha, vocês estão tirando meus filhos de mim. Foi José, agora Simeão e depois vai ser Benjamim? Sem saber, ele está falando uma verdade. Percebe como Deus está no controle de toda essa história e ele continua pressionando essa consciência e fazendo eles lembrarem daquilo que de fato eles tinham feito. De fato, eles estavam tirando os filhos, sim, de Jacó, porque foram eles que venderam José. Agora Simeão ficou lá preso, porque tem toda essa situação. José está ali pressionando os irmãos para conseguir extrair deles a verdade. Então, de fato, eles têm culpa em tudo isso. Mas agora vamos olhar para Jacó, porque assim, gente, os irmãos de José, eles não eram homens muito tementes a Deus, ainda que eles tenham nascido dessa linhagem, ainda que Deus tenha escolhido eles para fazer parte desse povo. Esses irmãos ainda não tiveram experiências com Deus, eles ainda não demonstram temor a esse Deus, não demonstram uma postura diferente. Até esse ponto da história, né? A gente estudou um pouco Judá, a gente viu que Judá já está numa outra fase aqui, mas de forma geral, a gente pode dizer que esses homens, eles ainda estão nesse processo, eles ainda não são tementes, são homens violentos. A gente viu tudo que esses homens foram capazes de fazer, né? Os filhos de Jacó não eram fichinha não, gente. Então a gente tem ali Rubens, que vai se deitar com a concubina do pai, vai desonrar o leito do pai, tudo para querer fortalecer ali o seu papel de filho mais velho, tentar garantir esse posto, né?
A gente tem Simeão e Levi que vão dizimar um povo inteiro de forma assim sangrenta, violenta. A gente tem a própria venda do irmão José, né? Então eles não eram pessoas muito tranquilinhas, não. Os filhos de Jacó eram linha pesada, era linha dura. E sabe aquele famoso ditado de que um fruto não cai muito longe da árvore, da sua árvore, o fruto não cai muito longe da sua árvore? Então, Jacó também não era uma pessoa muito fácil. A gente sabe, a gente ficou bastante tempo aqui no canal falando sobre ele. Jacó foi um homem muito difícil, Jacó foi manipulador, Jacó enganou, Jacó fez muita coisa errada. Ele enganou o próprio pai Isaac cego para conseguir a bênção da primogenitura. Então ele também não era um homem muito fácil e seus filhos não nasceram muito diferente. Só que diferente dos seus filhos, Jacó teve experiências com esse Deus. Jacó conheceu a esse Deus. Jacó se tornou um homem temente a Deus. Ele passou a ter fé nesse Senhor. Passou a caminhar com esse Deus, assim como o seu pai Isaac e seu avô Abraão. Ele conheceu esse Deus e esse Deus deixou de ser o Deus apenas dos seus pais e se tornou seu próprio Deus. Então Jacó passou por uma transformação. Jacó é aquele que lutou com um anjo lá no vale, lembra? Então Jacó teve essas experiências, ele já não é mais esse homem que era balangro, perverso, que enganava para obter vantagem. Ele já não é mais essa pessoa, ele tem experiências, ele está numa situação diferente dos seus filhos, ele é alguém que tem a Deus, que está numa aliança com Deus. Mas aqui a gente está vendo um Jacó que se esquece disso. A gente está vendo um homem de fé, um homem temente ao Senhor, um servo de Deus que está passando por um momento de fraqueza em sua fé. E a fala dele é: tudo está contra mim. Então olha só, ele se coloca no centro da situação. Ele interpreta tudo aquilo como algo vindo contra ele. Talvez na mente de Jacó ele também estivesse sendo de alguma forma castigado por Deus por todos os erros que ele havia cometido no passado, porque ele sabe que ele cometeu muitos erros. Então aqui a gente vê um servo do Senhor em um momento de fraqueza. E isso fica de exemplo para nós que já tivemos esse encontro com Jesus, que já fomos alcançados pela graça. Jesus já te deu um novo nascimento, Jesus já te fez nova criatura, você de fato já foi grandemente transformado pelo Senhor, mas tem dias que você levanta com uma fé fraca, com uma fé frágil, que parece que esse Deus que você já sabe que é um Deus bom, que já se manifestou digno de confiança na sua vida, parece que de repente você acorda em um dia com dúvida, com medo, desconfiando da bondade de Deus, achando que a qualquer momento ele vai te castigar, que ele está só esperando a hora de te surpreender com um troco, sabe? Com aquilo que você merece. Você ainda acorda debaixo desse jugo, dessa culpa. Então, gente, até mesmo aqueles que verdadeiramente já foram alcançados pela graça terão momentos de fraqueza. E nesses momentos nós nos apegamos à misericórdia de Deus, nos apegamos à sua bondade, à sua graça e devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Devemos ir para a palavra e lembrar daquilo que é verdade, para que a nossa mente enfraquecida não nos leve, não nos conduza por esse caminho de fraqueza em nossa fé. E na história de hoje, nós vamos ver que esse texto vai nos lembrar de que esse Deus não é um Deus mau, de que esse Deus não é um Deus que não é digno de confiança, e Deus não está simplesmente esperando para nos surpreender com maldade, com castigo. Não é assim que esse Deus opera. Verso 37. Então Rúben disse ao seu pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Então Rúben, gente, é o filho mais velho de Jacó, aquele que se deitou com a concubina. E justamente por ter desonrado o leito de seu pai, ele perdeu o direito de primogenitura. Então a gente pode dizer que Rúben não tinha muita moral na casa dele. Ele já tinha perdido esse direito, ele já não era considerado o filho mais velho por Jacó por causa do que ele tinha feito. E diante dessa situação, ele resolve tentar ter essa postura
de filho mais velho, assumir a responsabilidade e encorajar, convencer o seu pai a deixar que eles voltassem ao Egito com Benjamim para conseguir resgatar o Simeão. E aí ele vai usar o seguinte argumento com Jacó, ele fala assim, olha, tudo bem, a gente vai e eu coloco como essa certeza que você pode confiar em mim, a vida dos meus próprios filhos. Então, se eu não voltar com seu filho Benjamim, você pode matar meus 2 filhos. Gente, olha a cabeça de Rubens, né? De Rubem. A pessoa que faz essa oferta, que faz essa proposta, isso diz muito sobre esse coração, né? Esse coração violento, esse coração agressivo, que pensa que vai convencer o pai pela violência, pela morte. Olha, se matarem o seu filho Benjamim, pode matar os meus filhos. A gente fica quitte. Como se isso resolvesse, né? Então Rubem, ele não pensa que os filhos dele eram netos de Jacó. Jacó não queria a morte dos seus netos, Jacó não queria perder mais pessoas da sua família. Isso não faz nenhum sentido. Então, o argumento de Rubem mostra muito desse coração, esse coração violento, sabe? Esse coração cheio de sangue, de querer resolver as coisas com as próprias mãos. Era mais ou menos esse o espírito desses filhos de Jacó. Era assim que eles pensavam, era assim que eles solucionavam as coisas. Qual é o sentido de eu resgatar Simeão, trazer Simeão, mas de repente Benjamim ser morto e eu ainda ter que matar meus 2 filhos? Dá uma impressão de que Rubem aqui não está muito preocupado nem com Simeão, nem com Benjamim, nem com Jacó, nem com ninguém. Ele só quer talvez resgatar o seu lugar de filho mais velho. E aí olha a resposta de Jacó, verso 38. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Gente, vamos lembrar que Jacó teve 2 esposas, Raquel e Lia. Raquel foi a esposa amada, a esposa que ele realmente desejou, que ele quis, né, ser marido dela. E com Raquel ele teve 2 filhos, José e Lia. José já não estava mais presente. Na cabeça de Jacó, ele tinha sido morto por feras, né? Mas os irmãos sabem o que realmente tinha acontecido. Mas de qualquer forma, ele tinha perdido José. Ficou só Benjamim. Então é isso que ele tá falando. Ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês levarem Benjamim, porque só sobrou ele. Ou seja, de Raquel eu só tenho ele. Eu não vou deixar que nada aconteça com ele. Depois que José é vendido como escravo, gente, e Jacó fica sem seu filho José, ele vai se apegar a Benjamim de uma forma muito intensa, desproporcional. A gente costuma fazer isso, o coração pecaminoso, quando sofre uma perda, se apega muito a outra coisa que a gente pensa preencher essa perda. E aí, olha o perigo disso, porque agora Jacó, mesmo sendo ele um homem temente a Deus, ele não está conseguindo discernir que todo esse movimento vem da parte de Deus e que no fim isso representa uma bênção, porque o que vai acontecer no final é que Jacó vai receber o filho que ele achava ter perdido. Então ele vai ser restituído, né? Ele achou que tinha perdido José para sempre, mas José está vivo. E esse encontro está prestes a acontecer. E os irmãos irem para o Egito com Benjamim é um movimento que tem que acontecer antes desse reencontro. Lógico que Jacó não tem conhecimento disso, ele não sabe que o governador do Egito é José, ele está passando por uma situação de apuros. Então, óbvio, nós, no lugar dele, talvez agiríamos igualzinho. Mas o que eu quero mostrar para você é isso, essa pequenez, essa limitação da nossa mente caída, desse coração corrompido, em que a gente perde algo e aí a gente se apega completamente a outra coisa que também é finita, que também é limitada e que nos cega para a verdade eterna, que nos cega para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que realmente nos preencheria. Então olha o que ele fala, se qualquer mal acontecer com Benjamim, eu vou descer à sepultura com tristeza. Então assim, a vida dele agora está depositada em Benjamim. E percebe que em toda essa história a gente não tem uma fala de Benjamim em nenhum momento, ele está quieto o tempo todo. E Benjamim aqui não é uma criança mais, ele já devia ter cerca de 20, 22 anos, mas ele está em silêncio o tempo todo. Esse amor idólatra de Jacó
sufoca Benjamim. Isso é um mal, isso é mal para Jacó, isso é mal para os outros filhos, porque Jacó tá pensando só nele. No fundo, ele não tá pensando nem em Benjamim. No fundo, ele está sendo egoísta, ele está pensando nos seus sentimentos, na sua dor, na dor que ele quer evitar. Mas ele não está ponderando que não deixar Benjamim, um homem adulto, não deixar que Benjamim vá com seus irmãos até o Egito, pode fazer com que Jacó morra de fome, com que todos os irmãos morram de fome, com que as famílias, os netos, toda a casa, toda a família de Jacó ia padecer de fome, porque Jacó não queria deixar o seu querido filho Benjamim ir com os irmãos. Então, no fundo, Jacó estava pensando somente nele, na dor dele, que ele queria evitar. Percebem, gente, como isso é sério? Quando a gente coloca qualquer coisa no nosso coração, ocupando o lugar de Deus, quanta destruição isso traz. Perceba que um filho é algo digno. Deus nos dá filhos e eles são bênção, eles são herança do Senhor. E nós devemos amar os nossos filhos, claro, devemos lutar por eles, dar a vida por eles, para que eles conheçam o Senhor e cuidarmos deles. É a nossa missão. Se você tem um filho, é sua missão ser pai, é sua missão ser mãe. Então, sim, eles são muito importantes, mas eles jamais podem ocupar a posição de Deus em nossos corações. Eles não preenchem o vazio eterno que existe dentro de nós e nós temos que tomar cuidado com isso. Toda vez que a gente se apega a algo para tentar camuflar uma dor e esse algo não é Jesus Cristo, o resultado disso será pecado, destruição. Porque veja agora, Jacó está sendo egoísta. É sobre ele, é sobre a dor dele que ele quer evitar. Mesmo que isso esteja causando morte, destruição para o seu filho Benjamim, que pode padecer de fome, uma vez que eles não voltarem para o Egito, mas não só para o querido filho Benjamim, mas para todos os filhos e para os filhos dos seus filhos, para as famílias, para os servos, para os animais e principalmente, Jacó está colocando em risco a promessa. A linhagem bendita. Lembra que é da família de Abraão, Isaac, Jacó, que virá a bênção para todos os povos da terra, a luz, a salvação para todos os povos da terra, Jesus Cristo. Lembra que Deus está comprometido em preservar essa família, expandir essa família para uma nação, cuidar, ensinar, instruir esse povo para que ele mesmo pudesse nascer entre os homens. Emanuel, Deus conosco. E uma vez Deus estando em nosso meio, se tornar maldição em nosso lugar, pagar o preço pelos nossos pecados, nos dar salvação e vida eterna. Então Deus está construindo através dessa família um plano de salvação que alcançaria não só essa família, mas todos os povos da terra, do seu tempo e dos tempos futuros e de tempos futuros. Jacó faz parte dessa família e no momento em que ele se recusa a deixar que Benjamim vá com seus irmãos, ele está colocando em risco seus filhos, seus netos, seu servo, seu gado e a promessa e a linhagem bendita, porque se eles morressem de fome, toda essa família seria extinta da face da terra, a família que Deus levantou e escolheu para ser a família de onde viria o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gente, toda vez que nós colocamos no nosso coração qualquer coisa, nos apegamos a qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, colocamos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa salvação e qualquer coisa que não é Jesus Cristo, o resultado disso é morte e destruição. Mesmo que essa coisa seja digna, mesmo que essa coisa não seja um pecado explícito, mesmo que seja algo louvável, mas quando as coisas estão nos lugares errados, isso se torna um problema. A família é uma grande bênção, mas a família precisa estar no lugar da família. Deus precisa ocupar o lugar de Senhor, dono de nossas vidas, no nosso interior, a fonte da nossa satisfação, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa esperança. Se você sofreu alguma perda na sua vida significativa, algo que te causa muita dor, tome cuidado para não se apegar
aquilo que você pode ver, aquilo que você acha que de alguma forma é uma segurança, para tentar preencher o vazio que ficou. Cuidado, porque tudo que é limitado, tudo que é mortal, não tem condições de preencher um vazio que é eterno. Só Jesus Cristo pode verdadeiramente preencher a falta. E quando Jesus Cristo preenche a falta, o que a gente tem é vida e vida eterna. Águas que jorram para a eternidade. Mas Jacó aqui coloca tudo isso em risco. Mesmo ele que é um servo de Deus, mesmo ele que é um homem temente, no momento de fraqueza, ele está girando a sua vida ao redor de Benjamim. Ele está construindo sua vida ao redor de outra coisa que não o Senhor. Será que você não está construindo a sua vida ao redor de um relacionamento? Ao redor da aprovação de um homem ou de uma mulher? Ao redor de uma conquista profissional? Ao redor de uma meta financeira? Ao redor de um ministério? Ao redor de bens materiais? Ao redor da sua estética, de alcançar uma imagem que você considera ideal, não sei, ao redor dos seus filhos, ao redor do controle excessivo, ao redor de uma perfeição aparente apenas. O que norteia a sua vida? Quando você toma decisões, quando você decide ir ou não ir, quando você sente medo, o que é aquela pedra? O que é aquele obstáculo que te segura, que te faz decidir para um lado ou para o outro? É Jesus ou não é? Porque se não for Jesus, é momento de se arrepender, de entregar isso nas mãos de Deus, de pedir para que Ele coloque isso no lugar correto, no lugar adequado, para que Jesus Cristo possa vir ser essa rocha que é a base, sustento da sua vida, para que Jesus Cristo possa ser de fato aquele que preenche o teu vazio e que você possa construir sua vida de fato ao redor de Jesus Cristo e de nada mais. Capítulo 43, verso 1. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Gente, graças a Deus, que Deus, sendo muito maior, muito superior, sabendo aquilo que realmente precisamos, aquilo que realmente cooperará para o nosso bem, Ele não nos deixa no erro. Porque Jacó era um homem temente a Deus, que está no momento de fraqueza, é verdade. Mas o Deus de Jacó não tem fraqueza. E ele aperta o seu servo e o faz se mover na direção que ele tem que ser movido. Então, quando a fome chega, não tem mais jeito. A fome chegou, não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde escapar. Eles precisam comer. E a circunstância, a necessidade básica aperta Jacó para que ele perceba que ele vai ter que ceder, ele vai ter que entregar, ele vai ter que se render. E então ele chama os seus filhos e fala: olha, voltem, comprem um pouco mais de comida para nós, porque tá acabando. E olha a resposta dos filhos. Verso 3, mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos. Porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Então olha só, gente. Só um minuto. Judá aqui responde. Judá é outro filho de Jacó. Provavelmente Judá assumiu a posição de filho mais velho depois que Rúben foi destituído. A gente vai entender isso melhor lá no final, que Jacó vai falar sobre isso. Mas provavelmente, até pela postura de Judá, a gente já consegue perceber que ele assume essa responsabilidade de filho mais velho. E ele se posiciona, gente. Ele coloca as claras ali diante do pai o que está acontecendo. É verdade, eles sabiam que eles tinham culpa de que os filhos de Jacó, né, estavam sendo tomados muito por causa deles, mas de forma específica, nessa situação, eles ainda não sabem que isso está realmente atrelado a todo o acontecimento de José. Simeão ficou lá e até então ficou porque o governador desconfiou. E aí Judá vai ser muito sincero, ele vai se posicionar diante do pai, vai falar: olha, pai, é o seguinte, a gente vai. Mas o governador deixou bem claro que se nós não levássemos Benjamim, não era pra gente ir.
Então assim, se o Senhor deixar a gente levar, a gente vai. Se o Senhor não deixar, a gente não vai. A gente não vai colocar nossas vidas em risco. Então ele é muito enfático com o pai. E aí olha a resposta. Verso 6. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Então Jacó, ele não se contenta, sabe? Ele tá incomodado. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês foram falar isso para aquele homem? Verso 7. E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então, gente, Judá, você percebe como a fala dele é diferente de Rúben? É uma fala muito mais madura. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto a história de Judá, nós já passamos por ela. E tudo aquilo que aconteceu com ele foi um tratar de Deus na vida de Judá. Ele se torna um homem mais temente, ele se torna um homem mais maduro. E aqui ele vai se posicionar e ele vai falar para o pai: olha, pai, o que aconteceu foi isso. Nós fomos questionados, a gente acabou falando, a gente não imaginava que ia tomar essa proporção. E agora é o seguinte: nos deixe ir, porque nós temos que alimentar as nossas famílias. Então, ele traz lucidez para a situação. Ele mostra para o pai: olha, pai, se a gente não for, se a gente não levar Benjamim para simplesmente apresentar para o homem, ninguém disse que vai matar Benjamim. O homem só quer conhecer o nosso irmão para dar prova da nossa palavra, da nossa honestidade. Se você deixar a gente levar Benjamim, a gente vai ter sustento para as nossas famílias, nós não vamos padecer de fome. E aí ele se coloca como responsável, ele fala: olha, eu assumo a responsabilidade, se alguma coisa acontecer com o Benjamim, eu sou o culpado. Isso é a postura de um homem maduro, ele não tá colocando em jogo a vida dos seus filhos, ele não é um homem violento, um homem truculento, que tudo resolve no sangue, tudo resolve na briga. Não, a postura dele é: eu sou responsável, eu assumo a culpa, assumo a responsabilidade. E traz lucidez pro pai, né? Raciocina a respeito da situação que eles estavam vivendo. Então vamos ver a resposta aqui do pai Jacó, que nesse ponto da história está sendo mencionado como Israel. Gente, Israel é o nome da aliança. Depois que ele tem um encontro no vale lá com o próprio anjo, ele vai receber da parte de Deus um novo nome, que é Israel, que é o nome da nação que Deus construiria a partir dessa família, né? Então é muito interessante que a partir desse ponto da história, Jacó é mencionado como o Israel. É porque agora eu penso que tem muito a ver com isso, de que Jacó ele vai finalmente abrir mão e ele vai ceder. E ao ceder, ele está obedecendo, ele está sendo alinhado, na verdade, à vontade de Deus, para que essa família vá, então, com Benjamim para o Egito e os eventos posteriores que deveriam acontecer se desenrolem e a família seja preservada de forma que a nação de Israel vai ser levantada posteriormente e os planos de Deus serão realizados. Então aqui nós estamos tendo uma ênfase do autor Moisés para o plano eterno, para o desejo de Deus de construir essa nação de Israel, e essa família precisava ser preservada. Verso 11. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Finalmente Jacó se coloca numa posição de submissão. Se eu ficar sem filhos, se essa é a vontade de Deus, que assim seja. Eu vou lutar contra, eu vou fazer o quê? Já não tem mais nada ao meu alcance. No momento em que ele renuncia, no momento em que ele para de lutar contra a vontade de Deus, no momento em que ele se entrega, as coisas vão se desenrolar e a gente vai ver que não vai ser para a morte, mas vai ser para a vida.
E aí Jacó, com a sua sabedoria, vai falar para os filhos, olha, mas façam o seguinte, levem presentes, levem a prata que ficou na bolsa e levem prata em dobro, na tentativa de comunicar para esse governador que eles não eram mal intencionados, mas que algum engano tinha acontecido, alguma coisa tinha acontecido ali, mas que a intenção deles era a melhor, que eles eram honestos. Então ele vai aconselhar seus filhos a levarem presentes, a levarem prata em dobro. Verso 15. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa, leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Gente, imagina esses irmãos de José indo para o Egito com Benjamim, tudo certo, os presentes, mas eles deviam estar amedrontados, eles estão indo diante de alguém com muita autoridade e de um povo que tinha a fama de ser violento, de que não tinha muita conversa, não tinha muita misericórdia. Eles poderiam simplesmente nunca mais sair dali do Egito, de serem presos até o fim das suas vidas ou serem condenados à morte, tudo poderia acontecer. Então imagina o desespero dessa viagem, eles amedrontados, apavorados, caminhando para lá, com os seus animais cheios de presentes e talvez a esperança depositada nisso. Talvez a gente consiga convencer esses homens com a nossa riqueza, com os nossos presentes, com as pratas. Talvez a gente amance a fúria desse homem. E eles estão caminhando. Quando eles chegam, começam a se aproximar, José avista Benjamim. E quando José avista Benjamim, ele deve ter pensado, deu certo. Porque, gente, Judá disse para o pai, se nós já tivéssemos ido, a gente já tinha ido e voltado. Ou seja, demorou. Levou um tempo até o alimento acabar, pelo menos alguns meses. Demorou para que eles voltassem. E José tá lá com Simeão preso, esperando. Meu Deus, será que eles vêm? Será que Benjamim virá? Então José avista seu irmão Benjamim se aproximando. E eu imagino o coração de José se enchendo de alegria. Deu certo, eles estão vindo, eu vou ver meu irmão Benjamim depois de tantos anos. José provavelmente tinha apenas a imagem de Benjamim ainda bebê quando ele foi vendido como escravo. E agora ele está vendo um homem formado vindo com os seus irmãos. E quando ele vê isso, ele fala para o administrador. Passou? Tá. Quando ele vê, ele fala para o seu administrador, olha, leve esses homens para minha casa, mate um animal, prepare uma refeição, porque eles vão almoçar comigo ao meio-dia. Em outras palavras, José está dizendo, olha, prepare um banquete, porque eu vou receber esses homens com uma refeição. Verso 17. Então José está ali animado, esperando para receber esses homens, e esses homens estão se aproximando com medo, provavelmente com muito medo. Verso 17. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Gente, olha só, enquanto para José isso era motivo de alegria, ele ia dar um banquete, na mentalidade dos irmãos, quando eles souberam que eles iam almoçar com o governador do Egito, aquilo foi um motivo de pavor, de terror, porque eles se sentiam culpados por tudo que eles tinham feito com José. Então, na mentalidade deles, Deus estava orquestrando aquela história para castigá-los, e ao mesmo tempo, a bagagem, a prata, tinha ficado na bagagem deles. Então, será que esse governador vai entender quando a gente explicar ou a gente vai ser tido como ladrão? Eles estão desesperados. E aí é o seguinte, eles vão almoçar na casa de José. Vamos lembrar que na casa de autoridades ali no Egito, nessa cultura, essas autoridades tinham prisões associadas às suas casas. E tinham administradores, oficiais, pessoas que iam executar essas sentenças. Então, ir para casa de uma figura de autoridade como a de José poderia representar, ou a gente está indo lá para ser julgado, condenado, juízo, e acabou pra gente, ou a gente está indo lá para ser recebido com louvores, com honra, com um banquete, porque é uma figura de autoridade. Então, ou você entra na casa dessa autoridade sendo um amigo, sendo uma figura que também tem certa autoridade, certo prestígio, ou você entra já sabendo que você vai ser julgado ali, que você vai ser condenado, entende?
Um ou outro. Qual é a situação dos irmãos de José? É uma situação de culpa, é uma situação de eles são culpados. Eles são culpados tanto diante de Deus por tudo que eles fizeram, e teve o acontecimento ali das pratas. Então, diante dos olhos dos homens, eles também podiam ser entendidos como culpados. Então, a condição desses homens é de culpado. A condição deles pede juízo. A condição deles pede prisão. A condição deles comunica que eles estariam sendo recebidos nessa casa para serem condenados. E é isso que eles temem. Mas é isso que vai acontecer? Vamos ver. Verso 19. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Então, gente, quando eles se veem nessa situação, eles vão tentar resolver do jeito que eles podem resolver. Eles vão tentar conversar e convencer o administrador de que eles eram inocentes. Então, eles chamam o administrador e justificam tudo aquilo. E falam, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas a prata apareceu na nossa bagagem. E eles explicam a situação. E olha a resposta, verso 23. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando eles tentam explicar a situação e usar aquilo que eles tinham para convencer o administrador, eles são surpreendidos com a informação de que sim, o administrador tinha recebido o pagamento por aquele alimento. E que não, isso não era motivo de pavor ou de desespero, que eles não deveriam ter medo, mas que o Deus deles, o Deus do pai deles, foi quem lhes deu um tesouro. Então aquilo que eles estavam interpretando como terror, como pânico, como castigo, né, como nossa ruína, na verdade, era um tesouro dado por Deus, um presente dado por Deus. Veja, é interessante esse administrador conhecer, né, e usar esse termo, o Deus do pai de vocês, porque era uma forma como os hebreus falavam. Como Jacó falava, né, o Deus dos meus pais, agora é o meu Deus. Então, essa terminologia dá indícios de que, com certeza, José compartilhou da sua fé com esse administrador, que era alguém de muita confiança. Foi o papel que o próprio José desempenhou quando estava na casa de Potifar, lembra? Então, provavelmente, ele compartilhou com esse administrador a sua fé, o seu Deus, o Deus do seu povo. E esse administrador provavelmente sabia todo o plano de José também. E aqui ele aquieta o coração dos irmãos, trazendo uma verdade da qual eles não tinham se atentado, de que eles tinham um Deus que cuidava deles, um Deus que estava presenteando, que estava entregando tesouros e não maldição. E no lugar de receber condenação e juízo, eles receberiam um banquete. Eles achavam que na casa desse grande governador, desse homem de tanta autoridade, que tinha tanto poder em suas mãos, que poderia simplesmente decidir se eles iam viver ou iam morrer. Eles acharam que ali naquela casa eles iam encontrar condenação, eles iam encontrar juízo, prisão, morte. Mas o que eles receberam foi tesouro, o que eles receberam foi um banquete. Eles não podiam compreender isso, porque suas mentes estavam acusadas, as suas consciências pesadas, eles tinham culpa. Eles mereciam a condenação. Então, para eles, era difícil compreender isso e seus corações estavam cheios de pavor e medo. Mas quando eles chegaram na casa dessa autoridade, eles ouviram da boca do fiel administrador dessa autoridade que eles não precisavam ter medo, porque o recurso havia sido recebido, ele recebeu o pagamento e, portanto, diante daquela autoridade, eles não estavam em dívida, mas eles poderiam ser recebidos com banquete. Não foi
a justificativa deles, não foi a capacidade oratória de argumentar a sua própria defesa, não foram os presentes que o pai colocou na bagagem, não foi a prata em dobro. Foi o Deus do pai deles, o Deus Todo-Poderoso, que deu a eles um tesouro, que deu a eles um grande presente. E esse tesouro simplesmente anulou a dívida deles diante do governador, de forma que, em vez de receber juízo, receberam banquete. Assim é nas nossas vidas, assim é a ação de Cristo em nossas vidas. Eu e você éramos como os irmãos de Jacó, culpados, merecedores da ira e da fúria dessa grande autoridade que é o Criador dos céus e da terra. Nós merecíamos condenação e condenação eterna, merecíamos juízo, merecíamos prisão. Nós merecíamos ser recebidos na casa do grande rei como quem está em culpa, como quem tem uma grande dívida a ser paga e uma dívida que não tem condições de pagar. Nós temos essa realidade enquanto pecadores, nós somos culpados. Mas quando a nossa consciência está em culpa, quando a nossa consciência não consegue ainda enxergar a Deus, a gente tem uma visão distorcida do Senhor e a gente pensa que essa culpa vai ser sanada, essa consciência vai ser aliviada por obras, por atitudes nossas, por nossa capacidade, por nossa justiça própria. A gente acha que é fazendo o bem, a gente acha que é jogando a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que nós somos boas pessoas, nós vestimos uma capa de crentes ou de religiosos, pagamos penitências, seguimos tradições na tentativa de convencer esse Deus, argumentamos com ele em nossas orações, justificamos os nossos pecados e achamos que é assim que nós vamos conseguir que as nossas dívidas sejam pagas, que as nossas dívidas sejam quitadas perante Deus, para nós então não recebermos o nosso juízo, a condenação que nós merecíamos. Quando nós estamos cegos de culpa, quando estamos com uma consciência pesada, acusada, a gente olha para esse Deus e a nossa imagem dele é distorcida e o que a gente sente é pavor, não é temor, é pavor, é medo. É um desejo de não se aproximar, porque se a gente se aproximar, a gente vai morrer. A gente olha para ele e a gente pensa que ele é um Deus ruim, que tá só esperando para nos castigar. A gente não confia, a gente fica com medo, esperando que a qualquer momento ele vai nos surpreender e vai realmente dar aquilo que a gente merece. Essa é a atitude de uma mente religiosa, de uma mente que ainda está aprisionada pelo pecado, de uma mente que ainda não teve os olhos abertos, ainda vive desse modo, tentando pela justiça própria obter o perdão, pela justiça própria pagar a sua dívida. Mas eu quero te lembrar hoje dessa história, com essa história, de que Jesus é o tesouro de Deus para nós. Jesus é aquele que foi entregue pelo próprio Pai e que pagou a nossa dívida. E agora ele se coloca diante de nós e diz: não tenham medo. Não tenham medo, o seu Deus foi quem lhes deu um tesouro. O seu Deus pagou a dívida. Eu paguei a dívida, eu morri no lugar de vocês. Eu recebi toda a ira, toda a fúria que era devida a vocês. Eu recebi, eu paguei a dívida. E por causa disso agora vocês estão livres diante de Deus. Não há culpa, não há condenação sobre vocês. Vocês foram perdoados. E eu ressuscitei, eu tenho vida. E agora o que eu tenho para vocês é vida, é banquete. Em Jesus nós podemos confiar de que esse Deus, ele é bom. Ele é perdoador. Nós podemos nos aproximar dele porque agora não há medo, agora há temor. O entendimento que ele é Deus, a reverência de que ele é Deus, mas um desejo de me aproximar, de conhecer, de andar lado a lado, porque não há mais condenação sobre mim. E não há porque foi paga por alguém, por Jesus Cristo. A partir do momento que os nossos olhos são descortinados e essa mensagem é compreendida no nosso espírito,
Então agora a nossa culpa foi retirada, a nossa consciência está aliviada e a gente entra na casa dessa grande autoridade sem medo, mas com alegria, sabendo que há um banquete nos aguardando. Meu irmão, se você crê nessa mensagem, saiba que há um banquete te aguardando na eternidade, porque é isso que a Bíblia nos promete. Jesus nos aguarda com um banquete. Ele oferece um banquete para toda a sua família que ele comprou a preço de sangue da cruz do Calvário. Sim, tínhamos juízo, condenação e morte nos esperando. Sim, éramos culpados. Merecíamos essa condenação, estávamos nessa posição, assim como os irmãos de Jacó, mas pela graça somos alcançados e o sangue de Jesus paga a nossa dívida. E agora, o que tem para nós é banquete. O que tem para nós é a possibilidade de nos aproximarmos sem medo. O que tem para nós é a possibilidade de confiarmos em Deus, porque Ele se prova digno de confiança. Ele se prova um Deus bom. Ele não está simplesmente esperando para nos surpreender e nos fazer mal. Não, Ele quer nos salvar. Ele quer gerar em nós tristeza, sim, no sentido de mexer na nossa consciência, de despertar aquilo que estava escondido, mas não para trazer morte, para trazer vida, para trazer arrependimento. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Os próximos acontecimentos dessa história trarão vida aos irmãos de Jacó. E eu espero de verdade que esse vídeo possa ter trago vida ao seu coração. Que você tenha se lembrado de que Deus é um Deus perdoador, digno de confiança. Que tudo aquilo que estava escondido no seu coração possa ter sido trago à tona. E ainda que tenha gerado dor, ainda que tenha gerado tristeza, mas que essa tristeza e essa dor tenha sido provocada para a vida verdadeira que há em Cristo, e que agora você possa celebrar e se alegrar, porque há um grande banquete aguardando por você. Que o seu coração esteja cheio de gratidão, porque sim, você era culpado, sim, você merecia a condenação, mas o fiel Jesus Cristo pagou o preço em seu lugar e agora existe um banquete te aguardando. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Me abençoe. E dia do Dia do Pai. Feliz Dia dos Pais!